Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu prestígio. Hoje um programa super especial, até porque teremos pela primeira vez duas convidadas importantes, que nós vamos falar principalmente sobre Câmara de Conciliação, Mediação, Arbitragem. Se eu estiver errado depois, as duas são especialistas, elas me corrigem. Em primeiro lugar, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a Marcela Bump. Tudo bem, Marcela? Bom dia. Tudo bem, eu que agradeço novamente o convite. Tudo bem. E conosco também, pela primeira vez, uma honra recebê-lo. Vou chamar a primeira vez de doutora Silvia Brega, especialista em Câmara de Arbitragem, advogada. Prazer receber você aqui, Silvia. Prazer é meu, uma honra. Muito obrigada. Ela que vai participar diretamente do assunto que vai dominar, com certeza, esse programa até o final. Agradecer mais uma vez o patrocínio da Unimed, a cooperativa mais antiga do Brasil, Unimed Santos, ela que é a nossa parceira desde o primeiro programa. Marcela, agora oficialmente confirmado, nós fizemos um programa aqui há algum tempo, anunciamos a solenidade de implantação oficial da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem para o final de janeiro. Por questões burocráticas, houve um adiamento e agora está oficialmente confirmado. Anote, agende, Associação Comercial de Santos, Rua 15, com Riachuelo, no dia 14 de fevereiro. Às 18 horas, é isso? 18 horas. Tá Estaremos lá. Então, prontíssimo. quanto tempo demorou esse processo? 1 mês, 2 meses? Não, isso agora. Mas a gente vem tratando disso há alguns meses já. Meses, pelo né? menos uns 6 meses. Então, para que tudo saia perfeito. Então tá bom. Basicamente a programação prevê a inauguração. Isso. A implantação oficial, vai ter uma solenidade com a presença de magistrados, prefeito provavelmente, sem dúvida alguma, juízes importantes, tanto federais quanto estaduais, e vários convidados. Além disso, nós vamos também iniciar o curso, né? Curso de mediação empresarial. Quando é que começa? Quais são os dados? Como é que todo mundo pode participar? O que você pode dizer disso? Está aberto ao público, não tem nenhuma exigência, nenhum requisito mínimo. A primeira parte do curso... Taxa. Tem uma taxa, Importante. Com certeza é importante. Ele é feito, a maior parte online, então qualquer um pode fazer, eventualmente até quem não for de Santos, porque a parte presencial são 3 dias inteiros, na verdade, sexta-feira à noite, sábado e domingo o dia todo. A primeira parte online. É uma pequena taxa, não esqueça. Agora, veja bem, é importante destacar, já vou conversar agora direto com a Silvia, é importante destacar que nós já firmamos convênio com a OAB Santos, subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, e com o Sindicato do Comércio Varejista. Os associados da OAB e do Sindicato do Comércio Varejista e, obviamente, da Associação Comercial terão desconto especial, sem dúvida alguma, depois nós vamos revelar o site para vocês e o e-mail para a devida inscrição. Deixa eu dar as boas-vindas à Silvia. No dia 14, durante a solenidade, nós teremos uma palestra. A Silvia é especialista em Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, e ela faz uma palestra, tem muita experiência, tenho certeza que vai acrescentar muito a esse processo. Silvia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigada. O que você pode adiantar? Define aí o que é a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Na verdade, eu precisaria até de uma pequena correção, porque eu não sou especialista em câmaras. Você é especialista em conflitos. Eu sou mediadora. Mediadora. Né? Exatamente, mediadora de conflitos e também negociadora. Né? Mas a importância da Câmara, do encaminhamento do conflito e da mediação a uma Câmara, eu acho que ela tem a questão da segurança jurídica, também a segurança do ambiente. Porque a Câmara tem uma secretaria que dá todo o apoio, né, no chamamento das pessoas, na organização daquele procedimento. De forma que o mediador, quando ele inicia a reunião, as partes já estão basicamente ou minimamente instruídas do que seria aquele processo, elas já aqueceram, elas já disseram o primeiro sim, vamos dizer assim, para a participação no processo. Porque a mediação é quase um casamento. É quase um casamento. Melhor até, porque a qualquer momento você pode dizer não quero mais. E basta dizer não quero mais, né? Então, eu acho que a importância, a Câmara, ela dá robustez. Eu acho que é importante para as partes e também para o mediador. É uma cultura relativamente nova, né, Silvia? É uma cultura que
felizmente, vem crescendo, vem sendo assimilada por todos os setores, mas é relativamente nova a essa cultura da Câmara de Mediação e Arbitragem. Na verdade, a gente pode dizer que a cultura até, quer dizer, essa questão da solução dos conflitos fora de um ambiente judicial, né, é bem nova, né? A gente tem a arbitragem, que é a solução, já é uma solução de conflitos fora da tutela estatal, né? Que a lei de arbitragem, ela, digamos assim, ela tem um pouco mais de 20 anos, mas a gente tem ainda na arbitragem, é uma decisão. Então, as partes delegam a um tribunal arbitral a solução daquele conflito que elas estão passando. Então, é uma decisão impositiva. Na mediação, e aí sim a gente pode dizer que é uma cultura nova, sobretudo no Brasil, né, que a lei de mediação, ou seja, já existe uma lei, né, isso é muito importante, que é de 2015, que permite aos particulares, né, permite até a administração pública, mas eu acho que a gente se limita aqui a isso, toda vez que tem um conflito sobre direitos disponíveis e inclusive direitos indisponíveis, mas que possam ser transacionados, ou seja, que admitam um acordo, né? E só para dar um exemplo prático, por exemplo, pensão alimentícia, né? Que é um direito indisponível, mas que admite transação. Que elas possam, ao invés de submeter este conflito a uma decisão imposta pelo Estado, elas podem, né, decidirem resolver da melhor maneira que lhes for possível, que lhes for conveniente. Não há necessidade de homologação judicial se a gente estiver tratando de direito disponível. Se os direitos forem disponíveis, aí sim o Estado, ou seja, o juiz e o Ministério Público, com a participação do Ministério Público, eles vão homologar aquele acordo. Mas eu acho que é uma conquista importante, inclusive de valorização da vontade, da autonomia da vontade, da liberdade e da cidadania, porque é um exercício da cidadania. São as pessoas decidindo e resolvendo, assim como elas têm a liberdade para contratar, né? No momento em que houve uma discórdia naquela contratação, por exemplo, elas também têm capacidade, autonomia, competência para decidirem aquele conflito da forma que melhor lhes convier. E isso tudo eu acho que é o mais importante, com absoluta segurança jurídica, porque a lei de mediação, essa lei de 2015, ela confere, ela dá ao acordo obtido num procedimento de mediação força executiva. Então, mesmo aquele acordo não homologado, ele é um título executivo extrajudicial, ou seja, o que isso significa? Se não houver o cumprimento daquilo que foi combinado, as partes podem entrar diretamente com a execução. Perfeito. Vamos tentar dividir por etapas, já envolvendo a Marcela também, que é especialista na área. Primeiro, a conciliação. Grosso modo, se você pegar a origem da palavra conciliação, é quando os dois chegam a um acordo, é tentar um acordo rápido. Essa é a conciliação? A conciliação dentro da Câmara de Arbitragem e Mediação, ela é um procedimento mais simples. A formação... É quando há uma boa vontade... A diferença é que são para casos, discussões, por exemplo, de dívidas menores, e o conciliador, ao contrário do mediador, que a Silvia estava comentando, ele pode sugerir para as partes, na visão dele, qual que é o melhor acordo, o que pode acontecer naquele caso, diferente do mediador. O mediador, ele tem um preparo diferente, uma formação diferente, e ele não pode sugerir, ele não pode se envolver, ele tem que se manter o tempo todo muito imparcial ali, com relação à sua opinião, com relação à sugestão. Então, o conciliador, a conciliação ela é mais simples, geralmente no máximo 2 reuniões, a questão pode ser resolvida. Parte da premissa de que há uma boa vontade, pelo menos preliminar das partes. Sim, sim. Tanto a conciliação como a mediação, as partes precisam querer estar ali. A qualquer momento, elas não são também obrigadas a estarem ali. Elas podem, como a Silvia comentou,
desistir ou dizer não é mais para mim, não tenho mais interesse em continuar neste procedimento. Isso que me chamou a atenção na fala da Silvia, aí eu deixo aberto a vocês duas. Quer dizer que no meio de uma mediação, ou de uma conciliação, de uma arbitragem, pode existir? Arbitragem na mediação. Na mediação e na conciliação. Sim, na arbitragem, porque é um não. princípio que é o princípio da voluntariedade, ou seja, você está ali porque você decidiu estar. Sim. E a qualquer momento, né, você pode desistir e abandonar o processo. Isso na mediação, isso. Na conciliação, na arbitragem também? Na arbitragem não. Na arbitragem, esse é o detalhe importante. Você pode desistir, me chamou a atenção, você pode desistir na mediação e na conciliação. Isso. Na arbitragem não, depois dela instalada ou depois dela aberta. Digamos assim, como no judiciário, né? Se você desiste, você vai sofrer os ônus daquela desistência, né? Na mediação, não há nenhuma penalidade. Exato. Porque, como eu te falei, é um princípio consagrado na lei, é um princípio próprio da mediação. Você pode optar, porque é uma forma de solução, é uma das formas de solução de controvérsias fora do judiciário, né, importante. O que a gente quer dizer, não há uma decisão, mas é uma solução e não é uma questão de semântica aí, você percebe? E se a pessoa não se sentiu confortável, se ela entender que ela não é capaz de decidir por ela ou qualquer motivo, ela pode abandonar o processo. Isso é uma garantia. Vou fazer a pergunta bem de leigo, mas também visando principalmente o nosso telespectador. Pode ser absurdo, mas ao jornalista é dado o direito de perguntar, até para esclarecer a opinião pública. Uma separação litigiosa é passível de uma Câmara de Mediação e Arbitragem? Começa você, Marcela. Eu tenho a minha antes que eu atropele. Quero saber se é possível, porque digamos que um casal esteja em processo de separação, ou pensando em se separar, e esteja nos acompanhando. Ele pode procurar? Com certeza. O foco da CBMAI, aqui da associação, é realmente empresarial, mas estamos abertos ao público para receber... Direito de família, é isso? Direito de família, sim. Temos, inclusive, mediadores capacitados dentro dessa área para auxiliar as partes na composição. Cada caso é um caso. Teria que analisar a separação. Essa separação, existem bens a serem divididos, existe uma guarda com crianças, com menores. Esse aspecto é interessante. É importante. Como a Silvia falou, não é que a guarda ela não possa ser transacionada dentro de uma Câmara de Mediação, mas ela precisa depois da validação do Estado, né? O Ministério Público e o juiz precisam homologar... Homologar o quê? Em caso o acordo, caso seja feito um acordo dentro da Câmara de Mediação e Arbitragem. Isso em caso privado. De guarda, em caso de bens ou em qualquer caso de separação? Caso de bens, não necessariamente. Caso de guarda, sim. Por envolver eventualmente o menor, é isso? Isso. Que o Estado tem a tutela dos direitos e dos interesses dos menores. Eu ousaria até dizer que o caso de separação, né, todos os casos que envolvem relações continuadas, e isso, para mim, seria o grande divisor de águas entre a conciliação e a mediação, né, porque, no fundo, você está falando, poxa, mas... qual que é a diferença? A conciliação é uma questão pontual, é um conflito, é um acidente de carro, uma batida de carro. Mas isso é aquele pequeno ponto, porte, né? Tá? Mas a probabilidade de você ter um novo contato com aquela pessoa, ou dali surgir a necessidade de manutenção daquele contato, é um pouco remota. Agora, relações continuadas, por exemplo, relações de família, aquele pai e aquela mãe vão continuar sendo pais e mães daquela criança. Então, querendo ou não, mesmo que eles não tenham mais, ou que eles tenham decidido romper a sociedade conjugal, o casamento, o vínculo entre eles, existe um relacionamento, um vínculo que é do pai com o filho e da mãe com esse mesmo filho, que não se rompe. Então, em prol e em benefício da prole dessas crianças, é muito importante que esses dois, né, tenham uma convivência
pelo menos respeitosa. E a mediação, como ela vai levar as pessoas a olharem o outro, a perceberem o outro, perceber a situação, eu acho que ela tem uma vocação natural para esse tipo de conflito. Por evidente, se num processo de separação, você tem vários tipos de direitos. O direito patrimonial precisa da tutela estatal? Você precisa que o Estado autorize Sim, a venda entendi. de um bem? Não. Agora, guarda, com quem vai ficar? Vai ser compartilhada? Fica com o pai, fica com a mãe? Os alimentos? Esse aspecto é- Isto sim é muito importante. Aí sim, pai e mãe podem decidir o que é melhor para aquelas crianças, de que maneira que eles podem e conseguem fazer esse convívio harmonioso, apesar da vida em comum dos dois ter se tornado inviável, mas aí o Ministério Público, Sim, a que tutela do guarda, Estado. ele Ok. vai ter que homologar. Bom, vamos fazer o primeiro intervalo, voltaremos já para continuar conversando com a Marcela e com a Silvia. Fique conosco. Voltamos para o nosso ACS na TV, o assunto principal hoje, a inauguração no próximo dia 14, na Associação Comercial de Santos, da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Necessariamente, não sei se é essa hora, toda hora eu me confundo. Mas vocês vão me corrigir. Eu sei que os três estão dentro, não estão? Está certo? Sim, são 3 procedimentos que podem ser administrados pela Câmara. Então será no próximo dia 14, às 18 horas, na Associação Comercial de Santos, repito, Riachuelo com a Rua 15. Eu vou voltar a falar um pouco mais, detalhar um pouco mais a importância, mas eu queria falar um pouco desse curso. Não, antes do curso. 2 convênios nós firmamos, e aí quero destacar também a presença no estudo do Guilherme, que nos ajudou muito nesse processo também. Um abraço ao Guilherme, muito obrigado. Aí, nós firmamos convênios com a OAB e com o Sindicato do Comércio Varejista. Exatamente. Especificamente para você, até porque a Silvia não participou diretamente, a importância desses 2 convênios, e da OAB e do Sindicato do Comércio Varejista. A importância é porque os associados de ambos os parceiros, eles podem contar com a Câmara com descontos nas taxas da Câmara. A Câmara possui 2 taxas hoje, a taxa de registro e a taxa de administração. O que é uma taxa de registro? A taxa de registro é quando você tem o interesse em utilizar os serviços da Câmara, seja para conciliação, a mediação ou a arbitragem. É uma taxa pequena que ela cobre o custo de contato, de cartas, e-mail, telefonemas, para que a outra parte ela tenha conhecimento que existe uma demanda, que existe um procedimento, que há a intenção. Que há a intenção. Exatamente. E a possibilidade de utilização da Câmara. Exatamente. É isso? Isso. A taxa de administração ela é devida quando o procedimento efetivamente foi instaurado. Ambas as partes estão de acordo e querem iniciar esse procedimento. Tá. E a participação do OAB? A OAB é importantíssima porque a gente sabe que é uma forma de incluir e manifestar que a Câmara ela preserva e está de acordo com a presença do advogado dentro dos procedimentos de conciliação, mediação e arbitragem. E, além disso, temos advogados que são inscritos aqui na subseção de Santos, que estão fazendo parte da nossa lista de mediadores e árbitros. Então, é uma forma também de divulgar para os advogados e garantir que o procedimento vai ter a presença de um advogado, a segurança jurídica necessária. Aliás, aproveitar a oportunidade e agradecer o novo presidente da OAB. A eleição foi em dezembro, a eleição disputada, e o Rodrigo Julião foi eleito, é o novo presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Santos. E agradecer também ao Omar Assaf, ele que é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e também integra a diretoria da Associação Comercial de Santos. Vou voltar agora com a Silvia. Silvia, até também a gente tem que sempre pensar quem está do outro lado, que tem todos os níveis, obviamente. Então, uma pergunta bem ampla. Todo e qualquer questão, todo e qualquer problema desse tamanho ou desse tamanho, ele pode ir para uma Câmara de Arbitragem? Ou de conciliação? Enfim, pode procurar a Câmara? Você me pergunta. Eu acho muito mais. A provocação é válida, porque. Eu acho que é bárbara a tua pergunta. Porque o objetivo do programa é esclarecer também. O judiciário hoje tem aceito qualquer problema.
Veja, né? você deu um exemplo E há é a pouco. razão... Me permite interromper. Pois não. Você deu um exemplo no bloco anterior, numa batida de carro. Sem dúvida alguma, uma questão pequena, Sim. mas que muitas vezes termina no judiciário. Eu não diria, às vezes, exatamente, às vezes não é nem pequena, às vezes você tem uma perda seja um dano total. pequeno, mas pega aquele ranzinho, aquele que não aceita. Exatamente, bate Entendeu? no judiciário. Pois é. Bate no judiciário, a batida mínima de um A briga carro, entre vizinhos. a briga entre vizinhos. A briga num condomínio, num prédio. Mas vai tudo para o Então, judiciário. então pode tudo, né? em tese. Em tese, o que seria? Eu acho que você levar isso para uma conciliação, ou seja, você tirar... Porque, no fundo, as pessoas querem dizer, querem receber ou saber que tem razão. Por isso, buscam a tutela do Estado. Então, vão lá bater na porta do Estado, vão ao judiciário e falam, diga que eu tenho razão, né? E aquele conflito, ele existe, faz parte da vida delas. E não é porque é pequeno, a gente olhando daqui, enxergando é pequeno, que se torna pequeno para elas. Então, a importância da mediação ou da conciliação, se for o caso, ela vem justamente porque ela vai atender aquela necessidade, sem necessariamente ou obrigatoriamente recorrer-se ao Estado ou chamar o Estado a participar daquela briga de vizinhos. Será que o Estado, o juiz, ele precisa participar daquela briga de vizinhos? Será que as partes não poderiam ser convidadas? Mas aí você pressupõe boa vontade, pressupõe uma certa disposição ao diálogo, já é completamente, diferente. É por isso que a gente fala de mudança de cultura. É cultural. Né? É exatamente cultural. aí. Eu vou fazer duas perguntas quase que na mesma linha. Uma para você, primeiro para Marcelo, na linha do advogado. Depois, ouvir a opinião da Silvia em relação ao juiz. Como é que o advogado, até há pouco tempo, pelo menos a informação que a gente tem, já há algum tempo, é que no início, bem no início, havia uma certa resistência do advogado. Sim. Procede isso? Como é que o advogado vê a Câmara de Conciliação e Arbitragem? E você, advogado? Inclusive, a gente veio aqui gravar o programa conversando sobre esse assunto e a gente até chegou numa conclusão que talvez a resistência inicial do advogado é como ele vai cobrar os seus honorários num procedimento de conciliação e mediação. É importante deixar claro que mesmo na mediação, na conciliação, na arbitragem, há a participação do advogado. Sim, com certeza. A parte tem o direito a levar o seu advogado, concorda? Inclusive, o conciliador... Com certeza. Então, inclusive, o conciliador e o mediador, mesmo que ele seja advogado, ele não pode exercer esse papel dentro da conciliação e da mediação. Ele é necessário que ele chame, caso as partes não estejam assistidas por um advogado, que ele chame, ele aconselhe que elas tragam seus advogados. E mais, caso a discussão ainda esteja dentro de uma questão jurídica e elas não tragam seus advogados, ou apenas uma das partes traga o advogado, ele obrigatoriamente precisa encerrar o procedimento, porque ele não pode continuar, porque ele não pode atuar como advogado ou dar algum parecer jurídico dentro daquele procedimento. Não é o papel dele ali. O papel dele é de facilitador. Eu acho interessante, até a gente estava falando de conciliação e mediação, me veio aqui. Na conciliação, para ficar claro para as pessoas, como não existe uma relação que precisa ser preservada, não é papel do conciliador trabalhar a comunicação. Na mediação, sim. Como existe uma relação que precisa ser preservada dentro de uma mediação, é papel do mediador trabalhar para que a comunicação flua de uma forma boa antes, durante e depois. À luz do português, do nosso idioma, se você parar para pensar, a conciliação tem muita coisa da mediação. A mediação também é uma conciliação. Sim. Perfeito? Agora, e a visão do juiz? O juiz, com que olhos a magistratura vê a Câmara de Conciliação e Arbitragem? A gente tem notícias que os juízes, eles acatam e não se discute mais a validade, sequer a validade da lei. Mas o que me parece, o que a gente tem acompanhado, houve também, consentânea à edição da lei de mediação, que é 2015, também houve uma importante mudança no Código de Processo Civil, que tornou obrigatória, porque o verbo adotado pelo legislador é o dever, né? O juiz, ao receber a petição inicial e antes de abrir prazo para que o réu responda
aquela ação, ele deve designar a audiência de tentativa de conciliação ou de mediação. Aí vai depender do caso. Né? No judiciário. No judiciário. Que, é a famosa audiência do 334. Isso. Eu não sei o que é o 334. É o artigo do Código de Processo Mas eu já Civil. Participei como preposto em várias oportunidades. E existe, numa primeira fase, a chamada audiência de conciliação, onde o juiz olha para as partes e diz, há possibilidade de acordo? Então, isso... Normalmente eles dizem, não. Então, isso que mudou um pouquinho. Antes, essa audiência ela era feita sob a presidência do 334, juiz. é isso? Não, agora a inovação da lei é o seguinte, é uma audiência que existe um mediador ou um conciliador. Ela antecede, o juiz não participa, aliás, nem deve, porque o juiz julga. Né? Então, é quase um pequenas causas? Não. Pode me corrigir. Não, porque o pequenas causas mas no primeiro momento ele tem... Diferente. No primeiro momento, pequenas causas tem a participação de um conciliador, né? No primeiro momento, o que é fazer? Por favor, me corrija, não sou No primeiro momento, a tentativa do legislador, primeiro, foi difundir a cultura da mediação, porque ao tornar obrigatório a passagem por essa, que chamam de audiência, mas que seria uma reunião de mediação, isso faz com que o Instituto seja conhecido, né? Então, as pessoas que vão litigar em juízo vão conhecer a mediação e a conciliação. Então, é um dos objetivos. O segundo será que precisa seguir? Será que naquela sentada à mesa, as pessoas não vão ser capazes, com a ajuda desse terceiro imparcial, né, resolver aquela disputa, firmar um acordo e não dar continuidade ao processo judicial? Esse é o grande mérito. Agora, esta reunião, esta mediação, esse procedimento de mediação, ele precisa necessariamente acontecer no ambiente judicial, lembrando assim, nós estamos falando do ajuizamento de uma ação em que o juiz designou a audiência, né? A parte aceita, comparece, né? Melhor dos mundos. O que acontece? Eles podem combinar, e aí a importância dos advogados, a participação dos advogados nesse processo é fundamental, de falarem assim, requererem, mediante peticionamento conjunto, a suspensão daquela ação e o encaminhamento e dizer para o juiz, nós vamos tratar desse assunto numa Câmara privada, porque o assunto não interessa ao Estado. Perfeito. Bom, nós estamos caminhando aí para o final, infelizmente, programa agradável, super importante, repetindo mais uma vez, dia 14, 18 horas, a solenidade lá no nosso auditório da implantação oficial da nossa Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Marcela, para encerrar da sua parte, eu queria que você falasse um pouco mais do curso, qual é o processo, enfim. As inscrições vão até o dia 22 de fevereiro, dia 18 de fevereiro. Falei, será que é isso, o início online, que vai ser no dia 22, então vai ter mais ou menos um mês para que as pessoas possam fazer o curso online. Curso de mediador. Mediação empresarial. Mediação empresarial. Todo mundo pode participar, não precisa ter formação jurídica? Não, todos podem participar, inclusive todos vão sair certificados, são 80 horas aula, inclusive vai ter simulações práticas durante o curso e eles podem atuar como mediador privado. Tem limitação de vagas, não tem? Temos limitação de vagas. Lembra? Lembro, quer que eu mencione? Quero, lógico. A gente colocou 25. Então, corra. Então corra porque... Só eu me procurar pelo menos umas 10. Então, se você quer, corra. Mas depois, oportunamente, a gente pode fazer abrir outra turma, sim. Pode abrir outra turma. Com certeza. E só lembrando que o presencial é no final de semana do dia 23 e 24 de março. Lá na Associação Comercial. Lá na Associação. Bom, na solenidade, quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que falamos o que importa. Então, tá bom. Então, para encerrar agora com a Sílvia, no dia da inauguração, além da solenidade em si, nós teremos a palestra da Sílvia Brega, especificamente sobre Câmara, enfim. Vai ser um público, tenho certeza, em sua maioria, de empresários. Para o mundo empresarial, o que a senhora pode adiantar rapidamente, que nós estamos terminando a sua palestra, só um aperitivo, nota, e para o mundo empresarial a importância de?
é uma abordagem, vai ser uma pincelada, na verdade, mas acho que muito importante, sobre os aspectos econômicos, né, da mediação. E aí eu não estou falando de economia só porque é mais barato, não. É todo o custo indireto que envolve um processo, seja ele uma arbitragem ou um processo judicial, né? A questão da possibilidade de renovar um relacionamento, né? Um relacionamento profissional. Então, basicamente isso. Acho que Agora, vale muito a para o pena. empresário é importante um alerta, nós já fizemos aqui. Se eu estiver errado, me corrijam sempre, por favor. Nos contratos a serem firmados, aliás, nós fomos já procurados por um grande exportador de café, interessado na Câmara de Arbitragem, é preciso que no contrato, não é um exigente, mas o melhor é que nos contratos sejam colocadas cláusulas prevendo eventualmente a Câmara de Mediação e Arbitragem. Estou certo? É sempre recomendável, né? Porque aí você, não, no momento do litígio, da briga, você não vai ficar discutindo de que maneira que a gente E vai você resolver. impede a ida ao judiciário eventualmente, se tiver em contrato ou não? Você não impede a ida ao judiciário, porque isso é um direito constitucional. Sim. Mas você estabelece uma escala, vamos dizer assim. Se houver cláusula prevendo a mediação prévia ou aí, no caso de mediação, se for arbitragem, enfim, outra, aí é só arbitragem, né? Mas se houver uma cláusula prevendo a solução inicial pela mediação, o judiciário não aceita antes que se comprove que se tentou ou que se buscou a mediação e o acordo não foi possível. Então tá bom. Bom, nós vamos concluindo. Mais uma vez, dia 14, 18 horas, na Associação Comercial, você é nosso convidado. O auditório é grande, novo, reformado, 151 lugares, mas tem limitação, até por uma questão de segurança. Então faça a sua inscrição, procure informações, telefone é 3212-8200. Nós estamos à disposição para toda e qualquer informação. Agradecer mais uma vez, e agora de uma maneira muito especial, ao Guilherme aqui presente, a Marcela, os dois que conduziram conosco esse processo, e agradecer muito hoje a sua presença. Gostou da experiência de televisão? Gostei. Gostei? Foi bem, hein, Marcela? Foi bem. Eu não sei. Espero que sim. Acho que faz até o programa, faz? Faz. Com certeza, sem Então, tá dúvida. bom. Não, parabéns, foi muito bem, muito obrigado. Obrigada. Silvio, estaremos juntos então no dia 14. Dia 14. Eu tenho certeza que sua palestra vai ser muito importante, muito esclarecedora. E também estou convencido que a Câmara de Mediação e Arbitragem vai ser um passo importantíssimo para a cidade de Santos. Muito obrigado a você, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Guilherme, obrigado a você. Até a próxima semana, se Deus quiser.